Olá, muito boa noite. Muito obrigado por permitir que nós estejamos todos os dias na sua casa com o programa Com Brasil Nordeste. Quero muito agradecer desde já por você ter todo esse carinho com a nossa programação. Hoje é quarta-feira, dia 21 de julho de 2021. E eu, claro, pedindo licença para poder entrar na sua casa, no seu santuário, pedindo licença à senhora, pedindo licença também ao senhor para poder estar aí mais uma vez trazendo notícias de todo o Brasil para o senhor, para a senhora. Hoje é dia do garimpeiro. Garimpeiro é toda pessoa que atua diretamente no processo de extração de substâncias minerais garimpáveis. Garimpo é a atividade de extrair metais e pedras preciosas da natureza. Em outro aspecto, chama-se por garimpo o lugar em que ocorre a extração de ouro e diamante. A extração pode ocorrer de forma industrial ou manual, respectivamente realizada por mineradoras e garimpeiros. No Brasil, as áreas de maior ocorrência de jazidas estão localizadas na região norte. As mais conhecidas são Serra Pelada, Vale do Rio Tapajós, no Pará, Rio Tocantins, no estado do Tocantins, e Vale do Rio Madeira, no estado de Rondônia. Entre estas, destaca-se Serra Pelada, considerado o lugar de maior garimpo do Brasil, com pico de atividades entre os anos de 1980 a 1983. Quero destacar agora que existe um novo grupo de garimpeiro, são os mineradores digitais. Isto mesmo, hoje tem gente minerando um ativo que vale tanto quanto ou até mais do que o próprio ouro e o diamante. Estou falando aqui dos mineradores de Bitcoin. Se você ainda não ouviu falar em Bitcoin, preste muita atenção nesta palavrinha mágica, Bitcoin, que ela pode fazer uma revolução na sua vida. Vamos aos destaques do programa de hoje? Maranhão é o segundo estado com o maior número de operações contra desvio de verbas destinadas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Em cabine de plástico, saxofonista emociona ao levar música para as ruas de Salvador. Temos ainda uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, no estado do Maranhão. Ele comentou sobre o caso do prefeito da sua cidade que agrediu moradores à paulada. O presidente Bolsonaro diz que haverá pequena mudança ministerial nesta próxima segunda-feira. E você já sabe, toda quarta-feira é o dia do quadro Fica Senhor Comigo, com o padre Jorge Luiz, este quadro maravilhoso que traz refrigério à nossa alma. Está no ar o programa Com o Brasil Nordeste de hoje. Vamos começar girando notícias, vamos chamar a nossa assistente de mídias sociais, Natânia Mello, ela que está no sítio Banquete, em Jucati, vai falar sobre o aumento dos cadastros de prestadores de serviços turísticos em 112% no estado de Alagoas. Natânia, boa noite, é com você. Olá, Sandro, olá, Camila, e boa noite a você que nos acompanha. O estado de Alagoas ocupa o primeiro lugar no Nordeste no número de profissionais registrados no Cadastur. Com crescimento constante, Alagoas alcançou um novo marco no turismo. Com 5.817 registros no Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos, Cadastur, no mês de julho, o estado é o primeiro do Nordeste e o sétimo do país com maior número de profissionais relacionados à atividade turística. Dentro dos cadastros em Alagoas estão restaurantes e similares, guias de turismo, agências de turismo, meios de hospedagem, organizadoras de eventos, prestadores de segmentos para turismo, prestadores de apoio para eventos, transportadoras turísticas, locadoras de veículos para turistas, casas de espetáculos, empreendimentos de apoio ao turismo náutico, parques temáticos, parques aquáticos e acampamentos turísticos. Para o coordenador regional da Cadastur em Alagoas, José Valdiron Tavares, o crescimento na busca por regularização beneficia cada vez mais o turismo no estado.
Agora a Natânia Mello vai falar sobre o estado do Maranhão, que é o segundo estado com maior número de operações contra o desvio de verbas no enfrentamento da Covid-19. A Polícia Federal divulgou o balanço das 102 operações realizadas com o intuito de repreender o desvio e utilização indevida de verbas públicas federais destinadas ao combate à pandemia de Covid-19. O Maranhão aparece em segundo lugar no ranking dos estados que mais tiveram operações, sendo 10 no total. De acordo com a PF, até o último dia 13, os valores apreendidos chegaram a quase 190 milhões de reais. O montante de contratos de produtos e serviços investigados atingiu cerca de 3,2 bilhões. O Amapá é o estado com maior número de operações, 11 no total, seguido por Maranhão 10, Pernambuco 8, Sergipe 8, Rio de Janeiro 7, São Paulo 6, Piauí 6, Pará 6, Amazonas 4 e Rondônia 4. Obrigado, Natânia, pela sua participação. Está aí. O estado do Maranhão é o segundo estado com o maior número de ações para investigar desvio de recursos no enfrentamento da Covid-19. Que coisa lamentável, hein? Tomara que se apure tudo e que os culpados sejam severamente punidos em relação a esse desvio de verba. Afinal de contas, vidas estão perecendo por conta disso. Agora vamos falar com Rita Brandão. Ela está em Salvador, na Bahia, e vai falar sobre a nomeação que o presidente Jair Bolsonaro fez do baiano Alberto Bastos Balazeiro para ministro do TST. Rita Brandão, muito boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. Olha que coisa boa, mais um baiano em destaque aí em Brasília, no governo federal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou o baiano Alberto Bastos Balazeiro para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga destinada a membros do Ministério Público do Trabalho. As informações constam da edição desta terça-feira, dia 20, do Diário Oficial da União, seção 2. Ele substituirá o ministro João Batista Brito Pereira, que se aposentou. Balazeiro havia sido indicado por Bolsonaro no último dia 24 de julho. Posteriormente, ele foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado Federal no último dia 5 de julho. Em seguida, 2 dias depois, no dia 7, suas indicações foi remetida pelo plenário da Casa. Balazeiro tem 43 anos de idade, é soteropolitano e se formou em Direito pela Universidade Católica de Salvador. Agora a Rita vai trazer um assunto muito interessante. Um saxofonista em uma cabine de plástico, é isso mesmo, uma cabine de plástico improvisada, emociona pessoas na Bahia. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos aqui encerrar o nosso giro Salvador Bahia falando de música, falando de poesia. O saxofonista Delmar Teixeira transformou as ruas de Salvador em seu palco. Com tubos de PVC e plástico, ele criou uma cabine ambulante e tem levado sua arte para suavizar o dia de milhares de pessoas, que muitas vezes estão restritas em casa por causa da pandemia do coronavírus. O artista só trabalhava em pontos turísticos da capital baiana, de Valença, Morro de São Paulo, Boipeba e Santo Antônio de Jesus. Com a pandemia, começou a se apresentar em ruas residenciais e se encantou com o resultado: conexão com as pessoas. Ele diz que tem percebido nesse quase 1 ano e meio de pandemia a necessidade das pessoas de escutar música, pois estão mais sensíveis. A receptividade é muito legal. Esta sensibilidade conecta a música com as pessoas, coisa que o estresse do dia a dia não permite, diz Teixeira. Casado e pai de 3 filhos entre 1 e 18 anos, o saxofonista é quem sustenta a casa, pois a sua esposa é professora de balé, mas não está trabalhando por causa do coronavírus. O dinheiro que arrecada com as apresentações na rua é para manter a família. Ele disponibilizou um número no Pix para quem quiser contribuir. Vamos ouvir um pouco, este talento aqui de Salvador, Bahia. Obrigado, Rita, pelas suas atualizações. Vamos agora chamar Marcelo Jorge
Marcelo Jorge vai comentar sobre uma fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, que diz que pode haver uma pequena mudança ministerial na próxima segunda-feira. Boa noite, Marcelo Jorge. Olá, muito boa noite, Sandro de Moura. Muito boa noite, Camila Castro, toda a equipe do Com Brasil Nordeste. Estamos aqui acompanhando aí o desdobramento de tudo que vem ocorrendo além da pandemia, né? Durante todo esse último ano, nos últimos meses, nossas informações de toda a imprensa brasileira vêm sendo exatamente sobre a pandemia do coronavírus. Mas não podemos esquecer que o mundo continua girando, que as novas informações continuam aparecendo e a gente falou hoje exatamente sobre política, eleições 2022, mas especificamente sobre algumas mudanças que o governo Jair Bolsonaro pretende implementar já a partir desta próxima segunda-feira. Segundo o próprio presidente Bolsonaro, em uma entrevista concedida hoje, quarta-feira, Sandro de Moura, a uma emissora de rádio, ele falou sobre uma pequena reforma ministerial que deve ser apresentada, deve ser informada detalhadamente já nessa segunda-feira que vem. Vamos escutar o que disse o presidente Bolsonaro nessa entrevista. Graças a Deus, tudo bem, e já estamos trabalhando, inclusive, uma pequena mudança ministerial que deve ocorrer na segunda-feira, para ser mais preciso, né? E para a gente continuar aqui administrando o Brasil. Temos uma enorme responsabilidade, sabia que o trabalho não ia ser fácil, mas realmente é muito difícil. Não recomendo essa cadeira para os meus amigos. Presidente, eu tenho quase 50 anos, portanto vi essa redemocratização, praticamente vivi toda a redemocratização do país. Mas eu confesso que eu nunca vi um presidente apanhar tanto que no senhor, me desculpe até usar o termo apanhar. Então apanha todo dia de uma boa parcela da grande imprensa. Por que disso, presidente? Olha, você tem que ver o que aconteceu com o governo nosso. Nós assumimos, mudamos, obviamente, né, novos ministros, critério técnico. A indicação política não tivemos por parte de partidos. A indicação política foi da bancada ruralista, por exemplo, o nome da Tereza Cristina, um excelente nome. Tivemos o Onyx Lorenzoni, que era deputado, mas foi na minha conta. O Marcelo Álvaro Antônio, não foi na conta do PSL, mas pela ligação que eu tinha com ele para o turismo. E basicamente essas foram indicações políticas entre aspas. No resto foram todos critérios técnicos. E daí o que acontece? Você pega, por exemplo, as estatais como um todo. 2015, arredondando números, prejuízo 30 bilhões de reais. 2019, lucro de 70 bilhões. Isso dá 100 bilhões a diferença. Então alguém perdeu essa grana no meio do caminho. E os grupos que viviam disso começam a se incomodar. Você pega a Caixa Econômica Federal, em 2 anos do Pedro Guimarães, ela deu mais lucro do que nos últimos 10 anos. Olha, a certeza que temos sobre a cena política nacional é de que às vésperas de uma eleição é perfeitamente natural que gestores queiram implementar mudanças nas suas equipes, fortalecer o seu governo e, por tabela, fortalecer-se também politicamente. Não é diferente com o governo do presidente Bolsonaro. A manutenção, por exemplo, do Centrão ao seu lado, apoiando no Congresso Nacional as ações positivas do governo federal, darão um novo fôlego e certamente serão interpretadas pela população como uma forma do governo estar unido com o Congresso em prol da melhoria para o dia a dia da população. As reformas também são naturais em todas as esferas de governo, seja federal, estadual ou municipal. Portanto, o grito, o mimimi da oposição, colocando essa possível mudança como erros que devam estar acontecendo, ou até como um medo do presidente Bolsonaro em virtude do que vem acontecendo aí no circo da CPI da pandemia, não tem fundamento. É uma mudança necessária, colocando novas peças ou inserindo peças políticas e administrativas de que o próprio governo já dispõe em ambientes estratégicos. Simples assim. Do Nordeste para o Com Brasil Nordeste. Marcelo Jorge. Obrigado, Marcelo Jorge, pela sua atualização, pela sua participação. Olha, nós fizemos uma entrevista com o presidente da Câmara dos Vereadores da cidade de Cantanhede, no interior do Maranhão. Fica a cerca de 160 quilômetros da capital São Luís.
E nós vamos repassar para vocês, vamos relembrar aqui o que aconteceu no início da semana. Nós repercutimos o caso do prefeito de Catanhede, no Maranhão. O nome do prefeito é José Marinho, que agrediu moradores lá da região com um pedaço de pau. As vítimas disseram que a confusão foi causada por conta de um terreno que o prefeito queria passar uma estrada, disse que o terreno era da prefeitura e acabou dando nisso aí, ó. O prefeito pegou de pau o cidadão lá que disse que era dono do terreno, o prefeito chamou o jagunço dele, o motorista, que é servidor público, vocês vão acompanhar essa informação na entrevista que nós fizemos, e colocou também o indivíduo lá para correr. Então vocês vão acompanhar agora a entrevista que eu fiz com o vereador presidente da Câmara da cidade de Catanhede, no Maranhão, que é o vereador Edmilson Marques dos Santos. Ele é conhecido como Peroba, é do Partido dos Trabalhadores do Maranhão. Vamos então assistir a entrevista. Parece que o prefeito lá da cidade de Catanhede, no Maranhão, resolveu pegar de pau um munícipe lá. Mas antes, vamos falar de coisa boa. Vereador, o que tem de bom aí na cidade? Quem quiser visitar a sua cidade, faça logo uma propaganda do senhor, do seu trabalho aí e da cidade. Muito bem. A nossa cidade é uma cidade pequena, né? Fica às margens do rio Itapecuru, no Vale do Itapecuru, fica a 160 e poucos quilômetros de São Luís. Aqui, a nossa cultura aqui é a agricultura, é a pesca, né? É uma cidade pacata, e a política aqui é muito forte, muito evidente, né? Como vocês veem. A política é forte. Infelizmente, a nossa cidade chamou a atenção de todo o país, de todo o mundo, por um motivo tão triste, né? Mas, infelizmente, estamos na mídia por esse motivo, né? Pois é. Mas a nossa cidade é uma cidade tranquila. Pois é, a gente sabe que essas cidades pequenas são cidades formadas por famílias trabalhadoras, né? Como o vereador Edmilson está colocando aqui, vive da pesca, vive do seu roçado, enfim. Mas eu quero falar com o senhor a respeito desse episódio. Como é que pode o chefe do executivo, né, o mandatário da cidade, pegar um pedaço de pau para bater no munícipe? Porque a lei aí não funciona, vereador? Mas até aqui a gente luta para que a lei funcione, né? Infelizmente, o nosso prefeito, já é o terceiro mandato dele, né? Inclusive, já é o terceiro, não foi o primeiro, ele não é marinheiro de primeira viagem, não é? Mas ele achou por bem fazer as coisas fora da lei, né? Violou todos os direitos, violou todas as formas que um político pode, de um cidadão pode agir com o outro, né? Mas a história foi essa, ele quis passar uma rua dentro de um terreno que o cidadão tinha uma documentação já, né? Inclusive ele passou a rua, quebrou, abriu a rua, e o cidadão foi reclamar, levou a documentação justamente nesse dia, segundo os relatos, levou a documentação, mostrou, e no vídeo ele mesmo diz lá que isso não serve de nada, que o terreno é do município, que ele ia passar. E como os vídeos mostram, né? Ali ninguém está inventando, os vídeos mesmo mostram essa ação tão absurda que aconteceu no município. Pois é, e me parece que o prefeito começou a dar uma paulada e depois veio um jagunço lá com um pedaço de pau de quase 2 metros para ajudar. É um servidor público também, um motorista, né? Ele é um motorista do município e que também é o motorista dele, né? O senhor é o presidente da Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores pretende enviar algum tipo de comunicado ao prefeito para falar da questão da observação das leis, ou isso vai passar em branco, vereador? Inclusive, agora, nesse exato momento, nós estamos em uma reunião aqui na Câmara com alguns vereadores. Nós já acionamos a assessoria jurídica, porque nós vamos entrar com todas as medidas possíveis, né, para inibir essas ações. Nós estamos vendo, nós vamos entrar na justiça, nós vamos tentar, de todas as maneiras, coibir as ações dele. Nós vamos entrar das formas possíveis. Nós estamos, inclusive, agora, nós vamos conversar com a assessoria jurídica, já está na casa, na Câmara,
para a gente ver o que pode fazer. O certo é que não vai ficar impune. Porque se o prefeito, que é a autoridade máxima da cidade, né, se ele quer fazer justiça com as próprias mãos, do jeito dele, que tipo de mensagem que passa para o restante da população, não é isso mesmo? É isso mesmo. E aí, o que é que vamos dizer da justiça? Se existe uma justiça, para que ela possa fazer. Não somos nós que temos que fazer com as próprias mãos. É verdade. Ele violou tudo, violou todos os protocolos. Era para ele, se ele quisesse passar, ele teria que documentar, teria que chamar o dono, todos os processos legais. Não era nem necessário o próprio prefeito estar lá no local. Ele tem servidores para isso, né? Perfeito. E ainda utilizar de um motorista, que é um servidor público, para agredir também um outro cidadão, né? De forma assim tão explícita. É algo realmente que chamou a nossa atenção, por isso que a gente está conversando com o senhor aqui a respeito desse fato, mas acho que está registrado, a Câmara dos Vereadores, através do seu presidente Edmilson, vai tomar as medidas legais cabíveis. Pois é, você está assistindo a entrevista com Edmilson Marques, é o vereador presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, no Maranhão. Ele explicou que a Câmara dos Vereadores não vai deixar barato essa agressão que o prefeito cometeu em relação ao munícipe. Porque, segundo o vereador, a cidade é uma cidade pacata, é uma cidade onde as pessoas são de famílias ordeiras, vivem da pesca, vivem do roçado, né? São pessoas que ainda sentam na calçada para conversar, respeitam os vizinhos, mas o prefeito achou que era dono da cidade. Ele não se colocou como empregado número 1, servidor número 1 da cidade para prestar serviço. Ele acha que ele é dono da cidade, desceu a porrada e ainda levou um capanga com ele. Tomara que a justiça realmente preste muita atenção a isso, para que a gente não entre num estado de barbárie. Mas eu conversei também com o vereador a respeito de outros assuntos. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, por exemplo, em relação à fiscalização do dinheiro público para o combate à Covid-19. Ele disse que na gestão anterior, medicamento foi desviado, servidor público não foi pago e que tudo isso está sendo pleiteado na justiça para corrigir essa fraude, né? Esse desvio de recurso público e servir a população da cidade de Cantanhede. Vamos continuar acompanhando a entrevista, por favor. E agora eu vou passar aqui, para a gente passar para um outro assunto, para dar a oportunidade, né, do senhor falar um pouco aí do trabalho da própria Câmara dos Vereadores, porque a gente sabe, vereador, muitas vezes a gente cobra dos prefeitos, principalmente nessas cidades pequenas, que a gente sabe como é que funciona, às vezes as coisas não funcionam a contento, mas às vezes o legislativo também não aperta ali, não cobra. Nesse período de Covid, a Câmara de Vereadores, por exemplo, da sua cidade, Cantanhede, esteve atento em relação à aplicação dos recursos públicos que chegaram na cidade, a coisa funcionou direitinho. Qual a visão que o senhor tem desse período de pandemia? Como é que foi conduzida as coisas aí? Bom, aqui nós tivemos muitos problemas com relação à fiscalização, né? Nós estamos sempre atentos aos recursos, estamos sempre discutindo o que foi gasto, né? Essa mudança de uma administração para outra, nós tivemos muitos problemas no município. O prefeito que saiu não pagou os servidores, não prestou conta dos remédios que foram comprados, do dinheiro do Covid, e nós estamos também tentando já, na medida do possível, entrar na justiça para tentar requerer de volta esse patrimônio que é público. Quer dizer, e agora com essa nova administração, nós estamos querendo e nós estamos fazendo já uma fiscalização em cima dos recursos, principalmente do Covid, né? E de outros recursos, da saúde, da educação e da assistência social também. Perfeito, vereador. Olha, eu primeiro quero lhe agradecer muito o senhor ter atendido a nossa equipe. Quero fazer menção aqui do colega jornalista Matias Marinho, que publicou no blog, né, essa notícia aí, e isso que chamou a nossa atenção, dizer que o programa Com Brasil Nordeste está sempre à disposição para que o senhor possa noticiar o que acontece aí na sua cidade, e queremos nos solidarizarmos aqui com a população da sua cidade, Cantanhede, que certamente não concorda
que o chefe do executivo, pegue um cacetete e vá dar porrada no morador. Porque se essa onda pega, foi aquele cara, mas daqui a pouco pode ser outro, né, vereador? É verdade. Pois não. Sim, eu só tenho a agradecer também e dizer a todos os ouvintes do seu programa que a nossa cidade não é violenta, a nossa cidade é uma cidade pacata, é uma cidade onde as pessoas ainda sentam na porta para conversar, né, as pessoas ainda são um povo de paz. Fomos surpreendidos com essas ações do prefeito, né? Ficamos tristes porque a nossa cidade hoje é a cidade onde o nome dela é a cidade em que o prefeito bateu no cidadão, que também é o nosso patrimônio, né? O cidadão também é o nosso patrimônio, ficamos tristes, mas dizer a vocês que a nossa cidade é uma cidade pacata, que está aberta a qualquer pessoa que queira visitar, poderão até vocês, são convidados especiais a vir fazer uma visita para a nossa cidade, e serão sempre bem-vindos. Ótimo. Sua mensagem para o povo aí da sua cidade, Cantanhede, e quem sabe até para alguns que estão espalhados aí Brasil afora, às vezes sai da cidade, vai para outro lugar, uma mensagem final do senhor, vereador. A mensagem que eu tenho como representante do Poder Legislativo é que nós, dessa cidade, os vereadores, nós somos 11 vereadores, e nós vamos sempre tentar combater a violação de direitos, nós vamos sempre tentar combater esses descasos sociais, né? Isso que aconteceu no município, nós vamos combater, e vai ser notícia ainda, porque nós vamos entrar com as medidas possíveis para que haja punição, né? A maior punição severa que puder, nós vamos fazer, se tiver ao nosso alcance. Pode contar com a gente, manda as informações aí para o nosso WhatsApp, que a gente vai atualizando aqui. Bem, eu bati um papo aqui com esse simpático vereador, presidente da Câmara dos Vereadores de Cantanhede, no Maranhão, Edmilson Marques dos Santos, o Peroba, que é madeira de dar doido, no bom sentido, é madeira que cupim não come. Vereador, muito obrigado mais uma vez aí, viu? E até a próxima. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Até mais. Boa tarde. Tá aí, então, quero agradecer ao vereador Edmilson Marques, do Peroba, presidente da Câmara, e quero dizer que nós vamos continuar acompanhando esse caso para que não passe em branco, não fique impune, para que esses exemplos, esse mau exemplo, não se repita em outros lugares. Eu quero abraçar as cidades que estão aniversariando. Quero abraçar a cidade de Pombal, no estado da Paraíba. O prefeito é Abimael de Souza Lacerda. Também quero abraçar os moradores da cidade de Gameleira de Goiás, aqui no estado do Goiás. O prefeito é Wilson Tavares. E quero abraçar também aos munícipes da cidade de Boa Esperança do Sul, em São Paulo. O prefeito é o senhor José Manuel de Souza. Então, um abraço carinhoso a todos os munícipes e quero abraçar também você que está acompanhando a nossa programação. E se puder, mande um WhatsApp para a gente, dizendo de qual parte do país que está acompanhando o nosso programa. Vamos agora ao melhor momento deste programa. Vamos chamar o querido padre Jorge Luiz com o quadro Fica, Senhor, Comigo. Padre, muito boa noite. Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A nossa saudação a Camila, Sandro de Moura, toda a equipe do programa Com Brasil Nordeste e todos que agora acompanham o nosso programa. Hoje, para o quadro Fica, Senhor, Comigo, trago as palavras do Salmo 67. Que Deus tenha piedade de nós e nos abençoe, que faça brilhar sobre nós a sua face, para que se reconheça na terra o teu caminho e todas as nações a tua salvação. Que os povos te louvem, ó Deus, que te louvem todos os povos. Alegrem-se e exultem as nações, pois tu julgas os povos com justiça e as nações na terra tu governas. Meus irmãos, minhas irmãs, a alegria e o louvor, o agradecimento, a gratidão a Deus. As características de um coração que caminha de acordo com a vontade de Deus. Alegria é preciso, irmãos e irmãs. A alegria
que não é somente uma atitude exterior, mas é uma atitude interior. Pela fé, nós encontramos o Cristo, e encontrando o Cristo, encontramos a paz, a alegria. E louvamos e bendizemos a Deus, que sempre está conosco. Nós não estamos sozinhos. Quando nós dizemos, o Senhor esteja convosco, e nós respondemos, Ele está no meio de nós, é a certeza de que não estamos sozinhos. O Senhor está e permanecerá conosco, nos dando alegria, paz e serenidade. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe sua vida e sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Alegria e esperança para todos os irmãos e irmãs. E até o próximo programa, se assim o Criador nos permitir. Com essa mensagem de paz, de esperança, de fé, nós vamos chegando ao final de mais um programa. Quero agradecer o carinho da sua audiência, pedir para que amanhã você esteja mais uma vez conosco aqui na tela da TV Com Brasil, porque tudo que é bom com o Brasil fica ainda melhor. Vamos finalizar repetindo aqui a participação da Wélida Moura, que foi muito comentado no programa que nós fizemos na semana passada, e houveram muitas ligações, mensagens elogiando a participação da Wélida Moura. Eu deixo então vocês com Wélida Moura finalizando o programa de hoje. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar.